São coisas que as pessoas vão incorporando. Então tem rituais que tem neles e que muita gente quer colocar um ritual, porque o Espiritismo não tem ritual, não tem roupa especial, não tem imagem, não tem altar, não tem santo, não tem nada. O culto nosso é feito na mente, é no coração, é na nossa reforma interior, é no estudo, é no conhecimento disso. Lógico que nós vamos entrar em contato com os amigos espirituais desencarnados, nós vamos receber ajuda, nós vamos de uma forma normal, como todos os espíritas fazem, mas sem nenhum tipo de adereço. E tem muita gente que quer colocar coisas na doutrina espírita, né? Tem muitos centros que põem coisas diferentes, então vai desvirtuando a linha reta do que o Kardec codificou lá atrás, né? Então, nós temos que entender o seguinte. Aí eu pergunto: por que eu sou espírita? Por quê? Eu vim pela dor? Eu vim pelo amor? Eu vim por curiosidade? Eu vim para a doutrina há 40 anos. Alguém falou para mim: leia o livro Nosso Lar. Quando eu li o livro Nosso Lar, para mim, eu achava que não era muita novidade. Para mim era uma coisa, foi tão bacana. Eu falava: nossa, mas eu achava que devia ser assim, eu acho que devia ser assim, tudo. Aí eu comecei a estudar mais, aí depois eu li o que é o Espiritismo. Esse livrinho que eu falei agora, que a Fernanda está dando estudo aí, é maravilhoso o estudo dele. Então você fica conhecendo tudo que Kardec fez para poder chegar onde chegou, todas as experiências, tudo que passou, tudo pelo qual ele passou. Inclusive quando a Igreja Católica fez a queima dos livros lá em Barcelona, que fala que é o Alto da Fé, né? Queimou todos os livros do Kardec, achando que ia destruir tudo aquilo. Gente, foi a maior propaganda que eles fizeram. Porque as pessoas, depois que queimou todos os livros, as pessoas que gostavam de pesquisar, porque queriam saber, ou por curiosidade, ficaram assim: nossa, por que será que a Igreja Católica queimou esses livros? O que será que tem lá? Eu quero ver. Começaram a comprar os livros. Olha que coisa linda, gente. Divulgou mais, né? Então, uma coisa que parecia que era negativa acabou ficando positiva. As pessoas, nossa, se alguém fez isso é porque o que será que tem lá, né? Quero ver. E a curiosidade fez com que as pessoas... Então, como nós não temos rituais nenhum, nem nada, aí eu falo: por que eu sou espírita? Porque depois de estudar tanto, a gente sabe que como disse o Jung, perguntaram para ele se ele acreditava na reencarnação. O Jung é um psicólogo, um espírita, que ele ajudou o Francisco do Espírito Santo Neto. Tem textos dele nos livros do Francisco do Espírito Santo Neto, junto com Hamed. Perguntaram para ele se ele acreditava na reencarnação. Ele falou: não, eu não acredito, eu sei que é. É diferente, sabe que é. Então eu sou espírita por quê? Porque eu sei que é. Eu sei que eu vou reencarnar. Eu sei que eu estou dentro da lei de causa e efeito. Por quê? Se eu estou sofrendo um efeito hoje, eu fui a causa lá atrás, ou em outra vida, ou nessa mesmo. Porque ninguém, por exemplo, se o meu filho faz uma coisa errada, recebeu o efeito? Não, ele que foi a causa, ele vai resolver, o efeito vai ser dele, o efeito vai ser do outro. Então cada um está na causa e efeito. Você sabe que está dentro do efeito de uma causa. Pode ser dessa encarnação, pode ser de outra. Mesmo no Evangelho tem causas passadas e causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições e as futuras. Porque se eu fizer coisa errada aqui hoje, eu estou fazendo, arrumando duplicata para a próxima. Ou não? Estou arrumando. Então eu sei que eu vou reencarnar, eu sei.
Eu sei que estou dentro da lei de causa e efeito. Eu sei que eu posso me comunicar com os espíritos que estão desencarnados. Eu sei que eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que Paulo de Tarso já falou lá: tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Eu posso tudo, faço o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ficar dentro de um limite. Tinha um médium que ele veio aqui em Rio Claro, ele era fora de série, gostava muito dele, ele era psicólogo também, não sei se alguém conheceu, Adão Nonato. Ele era de São Paulo, ele tinha um programa na Rádio Boa Nova, lá em Guarulhos. Eu tenho o DVD dele, que a minha sobrinha de lá e manda, e ele falava que o livre-arbítrio é como se fosse o peixe dentro de um aquário. Ele nada por onde quiser, mas se ele pular lá fora, ele vai morrer fora da água. Então tem uns exemplos assim que a gente tem que pensar, raciocinar, e é isso que o Kardec fez. E ele falava também, ele falou e fala, e a gente sabe que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo para acontecer. Até, eu lembrei de uma coisa agora. Quem daqui foi numa palestra do dia do Internacional do Espiritismo, Intermunicipal do Espiritismo na USE, faz um mês atrás? O Edson, o Rogério e o Paulo. E eu, o Claudecir também. Quem fez a palestra, ele não fez uma palestra, ele deu uma aula. Foi o Joaquim Bueno Neto. Você estava lá, Valdinei? Não foi. Gente, ele deu um exemplo do acaso. Ele falou: o que é o acaso? Existe o acaso, mas eu não sei se eu vou ter a capacidade que ele teve de explicar direito. Aí ele deu um exemplo assim: você pega 10 moedas de 5 centavos e põe o número de 1 a 10 nelas. E põe dentro do bolso. E tira uma. Se você pegar número 1, você acertou uma em 10 vezes. Aí você vai lá de novo, se você pegar número 2, você pegou uma em 100. E vai. Aí ele foi fazendo uma conta astronômica lá, que é a progressão geométrica e a progressão aritmética, que na progressão aritmética você põe 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Na terceira vez você tem 3. E na geométrica você põe 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Aqui tinha 3, aqui 16. Então a progressão geométrica vai crescendo astronomicamente, que é o processo até da reação em cadeia da bomba atômica. Aí eu acho que ele fez nisso aí que ele foi falando, ele foi fazendo uma conta de quantas, para você conseguir pegar de 1 a 10 na sequência, não sei quantos mil, lá, ele falou, vamos às 30 encarnações. Cadê o acaso? Vai ser muito difícil você pegar, né? Então as coisas, tudo tem uma maneira de ser, um porquê para acontecer na nossa vida. O acaso que ele falou legal é o seguinte, né? Então, por exemplo, foi feito o universo é feito por acaso, né? Então, nada, mas como que o nada faz alguma coisa? Acaso então, nada. Como que o nada faz alguma coisa? Então, não faz, ou nada não faz nada. Não faz nada. Entende? É assim, essas coisas que a gente tem que pensar, estudar e raciocinar. Porque o Kardec, ele leva a todos nós a raciocinar a respeito das coisas. É por isso que fala que o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Porque ele fala, se isso é assim, então isto é assim. Aí você chega àquela conclusão que é. Porque você pensou a respeito, você concluiu aquilo. E aí, à medida que você vai estudando todos os livros dele, você sente que essa filosofia dele te envolve de uma forma que você fica assim, você fala, nossa, como tirou meu véu de ignorância, como é que eu não pensei nisso antes? Agora eu estou sabendo que isso realmente é assim. Bom,
Então, mas para tudo isso nós temos que estudar, ter disciplina e procurar um lugar tranquilo, sem barulho, sem nada, se dedicar para aquilo. Mesmo porque quando o Chico foi começar a escrever os livros, o Emmanuel falou que ele precisava de 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Então é disciplina de pensamento, de sentimento, disciplina de tudo. Você vai estudar alguma coisa, você não vai no meio do barulho, de uma música alta, no meio da confusão. Aí, não entende alguma coisa, procura. Agora tem o Google, mas há um tempo, quando eu já estava acho que faz uns 20 e tantos anos lá, uma senhora falou para mim, eu não consigo entender o que se fala para mim ler. Eu falava, leia uma apostila, leia tal texto. Eu leio, não entendo, porque tem uma palavra difícil. Aí tem um dicionário, eu falei para ela, procura aqui. Pega um caderno, vê a palavra que você não sabe o que é, e copia aquela palavra, procura o que é. Aí você põe o sinônimo daquela palavra na frase. Ela falou, nossa, ficou tão fácil. Então, gente, é explicar para as pessoas como entender. Estudar é isso, buscar, procurar, raciocinar a respeito. É por isso que a doutrina é a fé raciocinada. Então, o Kardec, eu vou mostrar uma coisa, ler um pedacinho aqui, que é no Livro dos Médiuns, que é, porque o Livro dos Médiuns é fora de série. Deixa eu ver onde está aqui. Nossa, eu tinha deixado marcado, alguém desvirou aqui, algum espírito. Por exemplo, ele falou de estudar, né? Vai andando sozinho e tal. Mas por isso também é muito importante os grupos de estudo. Porque existem camadas de conhecimento. Sim. Então, por exemplo, uma Virgínia está lendo tudo isso que ela sabe, e já tem no passado por tanta coisa para a interpretação. A hora que você vai ler pela primeira vez, você vai ter um entendimento. Quando você leu pela 100ª vez, é outro. Sim. Então, se tem naquele grupo alguém que leu 100 vezes, outro 30, outro 50, cada um com uma visão diferente, o grupo fica muito rico. E já explica com mais facilidade o outro sozinho também, mas é importante estar em grupo. Também, mas eu falei isso para ela porque ela ficava sozinha e ela queria estudar sozinha, né? Ela morava sozinha e queria. E eu falei, vai estudando lá. Ela vinha no grupo, a gente explicava. Aí ela falava, quando você explica eu entendo, mas sozinha eu não entendo. Aí eu falei para ela ir pegando, quando ela estivesse lá, o dicionário para ir estudando. Aí o Kardec, ele fala assim, o ser humano é composto de 3 partes, é corpo físico, perispírito e espírito. Então o corpo físico é a carcaça, o espírito é o elemento inteligente que anima a matéria e o perispírito é o elemento intermediário entre os dois, porque um é matéria, essa aqui, compacta, e o outro é tão sutil, e alguma coisa no meio tem que ser meio a meio para poder estabelecer a ligação entre um e outro. Então ele pôs o nome de perispírito, porque ele fez por comparação, pegando a semente que envolve o germe do fruto, chama perisperma. E ele, por comparação, foi perispírito, periferia do espírito. E a gente já estudou perispírito, nós fizemos até uma live na época do café, né, Edson? Mas nós estudamos, tem um livro que ele tem 600 páginas. Eu acho que o Paulo e a Nath estavam na época que a gente estudou aqui esse livro. E mais algumas pessoas aqui. Isso é um livro que não é psicografia, é pesquisa. Ele chama Perispírito, dos Almino Zimmermann, que desencarnou em Campinas agora, acho que faz uns 2 anos. E eles têm pesquisa de médicos e de cientistas e de filósofos do mundo inteiro. Todas pesquisas. Então nós ficamos 3 anos estudando.
Então tudo isso dá um entendimento maior para a gente saber que aí alguém fala assim, eu vi um espírito. Não, você viu o perispírito, uma aglutinação de partículas que deu aparência de realidade. Para chegar a essa conclusão, você tem que estudar e saber o que é essa. Ele é semimaterial, ele é eletromagnético, e daí são 20 e tantas propriedades que ele tem. Aí estudar uma por uma, para entender essa mecânica de como se comunica, de como ele interfere no perispírito do desencarnado, no do encarnado, como ele entra em sintonia para poder passar a informação através da mediunidade. Tudo isso nós temos que estudar. Aí o Kardec, tem muita gente que queria ir contra, né? Aí ele fala assim, que ele no livro dos médiuns, ele dá uma peitada, eu gostei dele. Ele fala que se alguém tivesse alguma coisa contra, que pudesse provar por A mais B, não a sua opinião pessoal, ou falar eu não acredito, eu sei que não é, porque opinião pessoal não faz lei. Então ele pede que alguém que queira provar tudo isso, ele tem uma lista de coisas que eu vou ler aqui, que ele vai falar, para ver se alguém consegue provar que isso não existe. Então ele quer que prove pela física, pela química, pela biologia, pela história, por qualquer que entre, se alguém conseguir provar que isso não existe. Mas ele fala que tem que ter a pessoa que é ateu e que não acredita na sobrevivência do espírito, nem adianta querer falar para eles que eles não vão entender, falar, morreu, acabou. Então com esse, aí um falou assim um dia para mim, eu sou ateu, graças a Deus. Eu falei, que legal, né? Eu ateu não acredito em Deus, eu sou ateu, graças a Deus, né? Então, para ver. Aí o Kardec propõe assim, que alguém queira que consiga provar tudo isso, mas sempre partindo do princípio da sobrevivência do espírito, tá? Aí são 9 questões. Que o ser que pensa durante a vida não deve mais pensar depois da morte, porque o que está lá é a parte pensante. Eles desencarnaram daqui e foram para algum lugar, né? Estão em algum lugar, nas moradas da casa do meu pai, que Jesus falou. Que se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. E que estando ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Que por seu invólucro fluídico não pode atuar sobre um ser animado. Um espírito não pode atuar sobre um outro espírito, um encarnado, que nós somos os seres animados. Que se pode atuar sobre a matéria inerte, se ele fazia balançar a mesa, não pode atuar sobre um ser animado. Que se pode atuar sobre o ser animado, não pode dirigir a sua mão para fazê-lo escrever. E que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir o seu pensamento. Ninguém provou que isso não pode acontecer. Então ele pede. Se alguém conseguir provar que isso não pode acontecer, então ele faz essa proposta. No livro dos médiuns está isso. Por isso que a gente tem que estudar todos os livros para ir pegando uma coisa aqui, uma ali, você vai entendendo as coisas. Então, aí ele coloca que essa faculdade que nós temos de entrar em contato com o mundo espiritual, receber as mensagens do mundo espiritual aqui no nosso meio, se chama mediunidade. Então, nós achamos que uns falam que o espiritismo não é religião e que esse espírito que ajudou Kardec lá, que é o espírito de verdade, alguém pode falar, quem será o espírito de verdade? Então eu vou ler esse pedacinho aqui, é só um pedacinho, que é do Evangelho
que é o advento do Espírito de verdade. Preste bem atenção no que ele diz aqui. Ele fala, venho como antigamente, veja só, entre os filhos transviados de Israel, que ele foi lá trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Alguém tem ideia de quem seja o Espírito de verdade? Jesus. É Jesus. E aí ele diz, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E é isso, meu.